Olá, todos bem por aqui? Esse é o nosso espaço seguro para falar de dinheiro de um jeito leve, humano e sem julgamentos. Eu sou a Juliana Bilha, especialista em educação e organização financeira para mulheres, casais e famílias no geral. Meu objetivo é te ajudar a ter mais clareza ao organizar a sua vida financeira para tomar decisões mais leves, gente, consciente, possível com relação ao dinheiro. Vocês não têm ideia de como o tema de hoje é recorrente nas dores que os clientes da consultoria, os alunos do curso e até mesmo vocês no Instagram trazem para mim, que é o medo de olhar a conta bancária. E acredito que você aí também que está me ouvindo pode se identificar aqui. Sabe aquele medo de abrir o extrato bancário, ou melhor, abrir a fatura do cartão de crédito? Você já sentiu? Eu já. E olha, posso te dizer que não é nada bom. Aliás, eu tava pensando aqui para gravar esse episódio em algo que tem acontecido recentemente e eu lembrei, aconteceu isso comigo recentemente. Porque mês passado, quando eu e o Samuel fomos pro Brasil, né, visitar a família, e estávamos morrendo de saudade de todo mundo e também por conta do estresse, que tava, enfim, bem puxado, tá, gente? 2025 foi puxado. Eu especificamente estava com início de burnout e aí a gente falou, vamos dar essa pausinha, foram 10 dias pra gente respirar e aí a gente se organizou em mês de setembro e outubro pra gente ir pro Brasil em novembro. Então, sim, ficou relativamente em cima da hora, porque eu também precisava ver a minha agenda, minha schedule do hospital. Então, era o que a gente tinha e realmente a gente estava precisando, tá? Então, nesses 10 dias, eu juro, gente, a gente no Brasil parecia um pinto no lixo, assim, de tanta alegria. A primeira ida no mercado, eu vou falar pra vocês, eu comprei Yakult, Mix Vigor, que eu amo, Samuel comprou suco de uva, sabe aquela alegria? Uma alegria sem fim. Bom, só que no final desses 10 dias, a gente tinha então um dinheiro planejado, né, que a gente planejou com 2 meses de antecedência, mas a gente extrapolou um pouco o nosso planejamento de viagem, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu monto meu planejamento de viagem, ou monto também dos clientes o planejamento de viagem, eu sempre deixo uma reservinha extra para imprevistos. Porque, gente, sempre acontece, sei lá, às vezes machuca, às vezes... Eu, por exemplo, quando a gente foi para Argentina, a gente teve um X do dinheiro que o cara falsificou. E aí, reserva de emergência da viagem, tem que ter, tá? Porém, nesta viagem especificamente, a gente passou pela reserva de emergência e acabou passando um pouco mais do nosso planejamento. E isso, obviamente, né, pra mim, acaba sendo algo que eu falo, sabe, que dá aquele irque. Mas tudo certo, tá? A gente foi, se divertiu, não nos arrependemos de nada. Foi uma decisão tomada em conjunto que a gente falou, ok, vamos dar conta desse valor excedente. Só que começou a me causar um receio de abrir a fatura do cartão de crédito. Por quê? Porque o meu medo era, poxa, toda vez que eu abrir vai estar maior, quanto será que vai ser o maior que vai fechar, né, essa conta viagem? E eu percebi que o Samuel também estava um pouco assim, porque às vezes eu falava, deixa eu abrir aqui para ver quanto tá o aplicativo, ele falava, vai, tipo, agora, sabe assim? E aí a gente se dividiu para ver a turma, né, porque não daria tempo de ver todo mundo, mas conclusão, o que a gente decidiu, tá, como casal, e isso é muito legal, gente, vocês que são casais, decidam juntos, conversem, tomem as decisões em conjunto, até para não ficar aquele, a culpa foi sua, foi você que decidiu isso, não, conversem. Então a conclusão que a gente teve foi remanejar algumas contas de dezembro para novembro, alguns valores, né? Não algumas contas, alguns valores que a gente receberia em dezembro para cobrir novembro, e dezembro a gente teria o mês todo para cobrir todas as despesas, porque pensa, tanto eu quanto o Samuel, se a gente não trabalha, a gente não ganha, gente. Essa é a vida de profissionais liberais, né? Então, a gente viajou 10 dias, então pensa, a gente tinha meio mês para cobrir esses excedentes, porque o restante a gente já tinha se organizado para guardar. E aí,
que acontece? Puxamos essas contas de dezembro. Então, vocês imaginam, agora estamos, no ralo da boina para poder cobrir essas despesas. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Primeiro, para vocês entenderem que, mesmo eu sendo profissional da área, isso pode acontecer com todo mundo, somos todos humanos, as coisas saem do nosso controle, a gente não tem controle de nada, né? A gente tenta se prevenir ou tenta se planejar para que as coisas se tornem menos doloridas ou que a gente consiga minimamente se organizar. Mas a gente tem que ter ciência que nós não temos controle. E quando caiu essa ficha para mim, eu vou falar para vocês que foi dolorido, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter tudo muito bem controladinho. O que eu percebi? Que a gente não quer ver o extrato, pelo menos no meu caso, tá? Eu não queria ver o extrato, seja da conta ou do cartão, porque a gente sabe que escorregou na jaca. E a gente sabe que a gente não vai se orgulhar do que vai ver. Então, esse ponto da gente já ter essa ideia fez com que eu tivesse um receio, ou tipo, não quero abrir, não quero ver isso agora, não quero tomar contato com a realidade, né? E eu imagino muito que isso também deve acontecer aí com você. Porque quando a gente não tem ideia de quanto a gente pode gastar sem afetar as nossas despesas e os investimentos, a gente fica com esse receio porque fala, puxa vida, não vai dar para eu cumprir, eu vou me frustrar, e a gente fica tentando se blindar. Tá? Então vocês percebem, gente, a importância de ter essa clareza, de vocês saberem o quanto vocês podem gastar dentro do planejamento, do orçamento de vocês e o quanto vocês têm ali de gordurinha ou de reserva para alguns imprevistos. Pois é. Então, só se ilude quem acha que, não olhando o extrato, não olhando a fatura do cartão de crédito, está se, entre aspas, poupando do sofrimento. Quanto mais você evita, mais o medo cresce. Então, eu notei que por esse curto período, eu fiquei com medo de olhar o meu extrato do cartão de crédito. E aí, a espiral da evitação vai crescendo. Então, no meu caso, gente, que faço isso há muitos anos, né, passou. Tá? Já resolvi, já passou, já paguei a fatura das férias, já tá tudo certo. Mas eu tô contando isso para vocês saberem que não é porque uma pessoa é, sei lá, uma terapeuta que ela não vai ter problemas emocionais. Não é porque uma pessoa é nutricionista que ela não vai escorregar na jaca para comer. E não é porque ela é uma especialista financeira que ela também não vai ter os momentos de deslize. Isso é absolutamente normal e por isso mesmo que eu quis trazer. Eu gosto de trazer essas situações que acontecem comigo, porque vocês também vão se identificando. Poxa, isso já aconteceu comigo. E vocês vão começando a perceber. Isso faz parte do autoconhecimento financeiro. Vocês vão começando a perceber como vocês funcionam, quais são os gatilhos que são prejudiciais e que podem levar vocês a tomar decisões que vocês não querem, tá? Evitar, meus amores, dá um alívio imediato. Você não sente isso? Aí parece que você tá assim, ufa, escapamos de algo ruim. Esse é o sentimento. Mas o alívio é falso. Porque no longo prazo, você vai ter que olhar uma hora, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas no longo prazo gera ansiedade e cria um medo de olhar suas finanças. Você cria um bloqueio para cuidar do seu dinheiro. Olha que coisa maluca. Então, se você começa a imaginar que a situação é pior do que ela realmente é, a sensação vai crescer. O extrato vai virar um monstro imaginário. Mas também eu percebo que tem algumas pessoas que minimizam. Então, por exemplo, gastei no cartão de crédito, mas gastei valores baixinhos. A pessoa fica computando como se ela tivesse um valor baixinho, mas esses pouquinhos viram um montão no final, ali no fechamento do seu extrato, da fatura do seu cartão. Então, tudo isso é para proteger, né? O nosso cérebro faz isso para proteger a gente de uma situação que seja ruim, tá? Então, às vezes, a realidade é muito menos assustadora do que a imaginação, porque a gente pensa que está se poupando de sofrer, só que a gente sofre mais. Aquilo fica permeando os nossos pensamentos, tá? Então, a pergunta que fica é: o que dói mais? A realidade ou o que você imagina que vai encontrar? Eu acho que essa pergunta é legal a gente se fazer, né? No meu caso, estava doendo mais não olhar
para minha fatura, não encarar aquilo de frente e falar que tá bom, voltei, já paguei, já resolvi, tudo certo. Uma das atividades, gente, que eu gosto muito de sugerir que meus clientes e alunos façam é olhar a conta bancária, o extrato do cartão de crédito uma vez por semana. Eu digo para eles, atualizem no planejamento de vocês. Então, para eles que são alunos e são clientes da consultoria, eles já têm um planejamento financeiro, tá? Então, eu falo, atualizem as despesas da semana, porque se você atualiza o que você gastou em uma semana, é muito mais fácil do que se você for juntar coisa do mês inteiro. Aliás, gente, eu vou falar um negócio para vocês muito, muito, muito importante. Se vocês não olham para o planejamento de vocês o mês todo, e vai fazer isso só no final do mês, vocês estão perdendo tempo. Eu sugiro que vocês nem façam, sinceramente. Sabe por quê? Porque vocês vão colocar numa planilha, num aplicativo, o que vocês já gastaram. Vocês já fizeram aquilo, não tem como voltar atrás, não tem como tomar decisão diferente. Vocês precisam, planejamento é para se planejar e ter uma noção das suas finanças antes de você gastar. Então você precisa ter claro o que você vai gastar durante o mês. O que você vai gastar com gasto pessoal? Quanto você vai gastar com alimentação? Quanto você vai gastar com gasolina? Então, é importantíssimo que você olhe uma vez por semana. Senão não vale a pena você fazer isso. Pensa o seguinte, a gente fala uma vez na semana. Gente, se a gente parar pra pensar, tem coisas que a gente faz todos os dias. A gente vai trabalhar todos os dias, a gente escova o dente, a gente toma banho, a gente faz tudo todos os dias. Quando a gente fala de olhar para sua vida financeira uma vez por semana, não é tanta coisa. Mas por que a gente não faz? Será que não tem um medo aí, um bloqueio, alguns gatilhos que estão envolvidos nisso? Isso só você pode descobrir. Por isso que eu digo que uma terapia é sempre importante para você ir se autoconhecendo, junto com o trabalho do aconselhamento financeiro, para você ir entendendo como você funciona e, entre aspas, se blindar do que pode vir, ou minimamente se blindar, tá bom? Então, gente, eu tive que encarar essa fera. Eu fui lá, respirei fundo, abri o meu aplicativo do banco, do cartão de crédito, a fatura especificamente, e eu fiz uma limpa em todas as minhas contas. Samuel fez uma limpa nas contas dele. A gente catou todo o dinheiro que tinha para cobrir esse valor que passou do nosso planejamento. Obviamente que foi um planejamento feito com 2 meses de antecedência. Quando a gente faz um planejamento de viagem, é ideal que seja feito com mais tempo. Tem uma data específica? Não, mas pelo menos uns 6 a 7 meses antes. 2 meses é pouco tempo, então a gente correu um risco, sim, de ter uma defasagem no planejamento como teve, né? Porque é pouco tempo. Agora, imagina quem não planeja e fala, vou viajar. Gente, o risco de vocês se lascarem financeiramente é muito grande, tá? Mas vamos lá, fiz uma limpa nas contas, Samuel fez uma limpa. Eu vou contar um negócio que vocês não vão acreditar, vocês vão achar ela tá de brincadeira, mas eu juro pra vocês. No final de tudo, ficou faltando, gente, R$190 pra fechar a bendita da fatura. Aí, a parte boa que eu achei engraçada é que assim, né, quando a gente tá na lasqueira, na pindaíba, a gente também põe a cabeça pra pensar, né, e isso é muito bom. O que eu fui olhar? Olhei bem no meu aplicativo do banco e vi os pontos, gente, os pontos do meu cartão. Eu olhei, falei, eu tenho ponto no cartão, não tinha pensado. A hora que eu olho pra converter os pontos em dinheiro, olha, gente, isso aqui do cartão é muito importante, tá? Se você tem um cartão de crédito que não te dá benefício e você só tá pagando anuidade, procura outro, cancele, faça alguma coisa, tá bom? Se vocês quiserem um episódio sobre isso, os benefícios do cartão de crédito, comenta aqui nos comentários do podcast ou me manda lá no direct no Instagram, que dependendo se tiver uma quantidade legal de pessoas que queiram, eu faço esse episódio, tá? Mas voltando aqui, olhei. E o que eu fiz, gente? Troquei. A hora que eu troquei, que eu simulei, troquei os pontos para dinheiro, para cair na minha conta na hora, tinha quanto? Vocês adivinham? R$190. Ai, gente, a hora que eu falei, Samuel, você não vai acreditar o que aconteceu. Ele falou, você tá brincando? Eu falei,
Óbvio que ia debitar a fatura, só que, gente, eu não quero que entre em cheque especial, não quero nada, né? Eu tomei essa decisão junto com o meu marido e a gente precisa correr atrás para cobrir. É isso, responsabilidade. Bom, coloquei na conta 190, debitou, gente, lindamente a fatura do cartão das férias, tá? Eu queria comentar com vocês o seguinte. Eu não sei pra vocês, tá? Mas pra mim, como é que esse medo, essa angústia com relação a abrir a fatura do cartão se manifestou no meu corpo? E a gente só percebe isso se a gente tá fazendo esse trabalho de autoconhecimento, se a gente tá trabalhando isso. Então, o que que eu percebi? Um aperto no peito. Puta, eu falava disso, me dava aquele aperto, assim, sabe quando alguma coisa tá incomodando? Me deu um pouco também, sabe o coração meio acelerado? Meio um taquicardia? Aí eu fiquei até pensando, né? Se deu taquicardia porque eu tô com hipertiroidismo, descobri recentemente, uma outra hora eu conto pra vocês também. Ou se tava por causa disso também, pode ser por causa dos dois, tá? Tensão nos ombros, eu tenho muita tensão nos ombros, eu somatizo todo o estresse que eu tenho nos meus ombros. Então, também, cada vez que eu pensava em abrir a fatura, eu sentia meu ombro, sabe quando dá aquela enrijecida? Respiração curta e evitação, que obviamente de abrir o app, né? Eu ficava evitando, abria, fechava, abria, fechava. Então, percebam como e o que vocês sentem, como é que o seu corpo se manifesta com aquilo que você tá passando, tá? Não precisa ser especificamente nisso, mas é importante saber com tudo. Tá bom? É como se algo dentro de mim falasse assim, melhor não ver agora, você ainda tá de férias, sabe? A gente vai colocando pra frente. Puramente biológico, gente. O corpo tá tentando te proteger. Fato. O medo real não é da conta, de abrir a conta, de ver aquilo. O medo é do julgamento interno que a gente tem. Pisei na bola, a gente fica ali se chicoteando e falando pra gente mesmo. Eu falhei, eu exagerei, eu sou irresponsável, tá vendo? Isso não é pra mim. É isso que a gente fica falando, né? Bom, e aí eu quero dar alguns passos práticos para reduzir esse medo que funcionam pra mim e eu acredito que podem funcionar pra vocês, tá? Então, uma das coisas que eu comentei há pouco é vocês nomearem a emoção. Então, entendam o que vocês estão sentindo. Poxa, eu tô com medo. Né, identificar isso, sim, eu tô com medo, eu sou adulta, responsável, eu vou enfrentar isso e tudo bem. Então, você nomear, porque é muito difícil quando a gente não tem essa clareza, quando a gente não sabe, a gente não pode tomar uma ação efetiva, porque a gente não conhece aquilo. Agora, quando a gente entende, o negócio vira de figura, não é o fim do mundo, né, a gente respira fundo, entende que você não é um robô. Isso é muito importante nessa era de tudo rápido, tudo acelerado, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, é muito tem que. A gente não é robô, a gente vai dar umas escorregadas sim, isso faz parte do processo, tá? Tá tudo certo. Se você não ouviu o episódio anterior, eu falo sobre culpa e eu recomendo que você dê uma pausa aqui e corra lá para ouvir, porque faz muito sentido. A gente geralmente sente medo e sente culpa do que fez, né? Então, acho que pode ter a ver, tá? Outro ponto interessante que eu acho que vocês poderiam fazer é abre o aplicativo ou o extrato do banco ou a fatura do cartão só para ver. Sem analisar, sem organizar, só olhar. Para você ir tornando natural essa ação. Abre, depois fecha, veja como é que você se sente, fecha e vai fazendo esse processo até ficar natural. Outro ponto interessante é você criar um ritual leve para isso. O que eu quero dizer? O que você gosta de fazer? Faça junto com alguma coisa legal. Então, por exemplo, tô ouvindo uma música legal, você abre, veja como é que você vai se sentir. Uma luz boa, uma vela, tomando um café, tomando um chá, alguma coisa legal que você gosta, tá? Associa fazer isso com uma coisa boa, com uma coisa prazerosa. O objetivo é ensinar o teu corpo, gente, que olhar para a conta ou para a fatura não é uma ameaça. Está tudo bem, ninguém está te julgando, tá bom? Mas sempre que você evita, a ansiedade cresce. Então, sempre que você olha, a ansiedade diminui. O hábito precisa vencer a emoção. Eu sempre falo isso, né? Para você ir trabalhando um hábito novo. Então, abre com pequenas frequências, que seja 2 vezes ao dia, 1 vez no dia, mas abre, só abre, tá?
fazer junto com alguém de confiança. Se você tiver com uma crise muito, um bloqueio muito grande, faça com alguém perto que você sabe que não vai te julgar, que vai estar ali, né, que vai dar as mãos para você. Geralmente os clientes fazem comigo, a gente abre junto, e aí eu olho e falo, ó, tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças. Ai, Ju, mas como é que eu vou? Calma, a gente tá junto, a gente vai resolver juntas, você não está sozinha, tá tudo bem. Então, para sentir esse acolhimento. Gente, é isso então. Se vocês conseguirem fazer esse exercício uma vez por semana, de atualizar suas despesas, ver o que você gastou na semana, vocês começam a criar primeiro um hábito, que é muito importante, e segundo, começa a traçar e identificar qual é o seu custo de vida, quanto que você gasta, quanto que você geralmente gasta com tal item. Isso é muito importante para vocês terem essa clareza financeira, tá? Bom, e antes de encerrar, vocês sabem que a gente tem o quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro que eu falo algo aleatório que aconteceu comigo na semana, ou que eu estou lendo, assistindo, vendo, enfim. Para esse quadro hoje, gente, eu quero falar de um livro que eu tô lendo, que é O Coisa de Rico, do Michel Coforado. Michel Coforado é o autor, tá? Ele é um antropólogo. Eu amo muito filosofia, antropologia, amo muito a parte de psicologia, então eu tô sempre olhando, e a parte também espiritual eu gosto muito de ler. E esse livro, ele me chamou a atenção por várias coisas, né, o Coisa de Rico, porque ele tá traçando, ele fez uma pesquisa por anos, gente, muitos anos, tentando entender como é que funciona os ricos no Brasil, tá? Mas não é rico que a gente tá falando, tem 1 milhão guardado. Não é esse rico, gente. É rico que tem iate, é rico que tem avião, é rico que tem casas nas principais capitais do mundo. Esse rico que a gente tá falando, tá? Muito rico. Eu não terminei de ler ainda, mas eu estou chocada com o que eu estou lendo. E o que eu queria trazer, assim, comentar com vocês agora, é que um trecho do livro, ele tá falando sobre a questão do ócio, da pessoa que não faz muita coisa, não tem agenda cheia, é vista de uma forma muito ruim na sociedade. Isso a gente tá falando de um modo geral, tá? Não é só dos ricos. Então, quem aparentemente tem uma agenda vazia, não tá fazendo nada, parece que, né, a pessoa é à toa, não tá produzindo. Todo mundo, tô sempre correndo, tô cheia de projetos, tô cheia de não sei o quê, né? Às vezes tá mesmo e às vezes não está, tá bom? E aí, o que me chamou a atenção é o seguinte, ele tá falando que isso tem tudo tá na história, né? Mas isso tem um trecho histórico que intensifica muito essa parte do ócio ser considerado ruim, ser mal visto, tá? Então ele diz que no final da escravidão, imagina o seguinte, a população preta, pobre e de baixa escolaridade, o que aconteceu? Você tá liberto, você vai fazer o que você quiser da sua vida, só que aí, a pessoa não tem trabalho, a pessoa tava ali vivendo na escravidão, como é que ela vai se sustentar? Então, o que começou a acontecer nessa transformação, né? Essa situação das pessoas que foram simplesmente jogadas, né? Sem ter uma estrutura para que as pessoas tivessem emprego, conseguissem reconstruir suas vidas, foram jogadas no mercado e começaram a ser chamadas de marginais, que vagavam pelas ruas e aí buscando bicos e para que pudesse garantir algum dinheiro. Só que os ociosos, gente, eram pobres. E os governantes decidiram, na época, que como é que eles poderiam trabalhar essa questão dos ociosos ligados à vadiagem, vamos dizer assim. Eles colocaram uma lei, chamada Lei da Vadiagem, que ficha as pessoas que estavam desempregadas como contraventores. Você imagina acontecer isso hoje, gente? Então, os indivíduos que estavam aptos a trabalhar, mas desempregados, eram chamados de ociosos e, por isso, infratores. E eles começaram a prender essas pessoas. As pessoas recebiam uma pena de 15 dias a 3 meses, só porque estavam desempregados. Estava, poluindo a sociedade. E aí, por consequência, o que aconteceu? A diferença disso, a diferença do ocioso, passou a ser a ostentação de uma vida ocupada, de todo mundo estar sempre ocupado. E se a gente notar, acontece um pouco algo até hoje. Você viu como, gente, como tem coisa enraizada na gente, que vem lá de trás, a gente não sabe por quê? Então, quanto mais atribulada a rotina dos ricos nesse trecho, mais rico ele se considerava, né? Este livro está sendo, tá? Eu tô na metade do livro agora. Então vocês imaginam o que eu vou ver. Mas ele vai traçando esse paralelo de
dos tipos de ricos que tem, porque não é um tipo só e todo mundo é rico, não é só quem tem dinheiro, o rico não é classificado só quem tem dinheiro, tem o rico de berço, tem o rico que ficou rico depois. É difícil entrar nesse meio, ele tá explicando a dificuldade dele entrar, porque as pessoas não querem falar. Então, olha, eu recomendo fortemente o livro Coisa de Rico, do Michel Coforado, e eu quis compartilhar com vocês nesse quadro Fala o que te vem na cabeça. Aproveita e me segue no Instagram, julianabilia.rad, e me conta o que você achou desse episódio, sugestões, críticas, tudo me ajuda a melhorar, tá? Deixei todos os links na descrição deste episódio para você acessar nossos serviços, projetos, saber tudo antecipadamente. E até semana que vem.